Olá para todos! Existe pecado sem perdão? Eu já fiz há tempos atrás um vídeo semelhante e outros vídeos também que falam sobre o assunto, né? Mas quando eu faço novamente, não é exatamente o mesmo, né? Eu faço com algumas atualizações, novos comentários. E já aviso antes, né, que a intenção não é ofender nenhuma igreja. Tem alguns que até me xingam, né? Esses dias eu fui xingado de amaldiçoado e mais outras coisas por aí. Com comentários ofensivos e abusivos eu acabo excluindo, né? Porque não vale a pena deixar. Ainda existe uma confusão muito grande por parte de algumas pessoas acerca da blasfêmia contra o Espírito Santo e o pecado para a morte. Eu já respondi a algumas pessoas que acham que não tem mais perdão por terem cometido certos pecados. Esses dias mesmo, me parece que foi uma mulher que me escreveu que tem um parente ou amigo, não sei, que está desesperado. Ele pertence a uma certa igreja aí que diz que certos pecados não tem perdão. E essa pessoa cometeu um certo pecado e acha que não tem perdão. E ela não vai para outra igreja porque essa igreja diz que é só a deles que é a certa. Então essa mulher que me escreveu tem medo dessa pessoa acabar até mesmo se matando. Ninguém tem autoridade dado por Deus para julgar alguém como condenado por ter cometido algum tipo de pecado, como adultério e fornicação. Eu já expliquei para um monte de gente que adultério e fornicação cometido por crente tem perdão, sim. Da onde que tiraram isso? Mas logo chegaremos lá. Vejo na Bíblia que nem Jesus, nem os apóstolos ou discípulos nunca condenaram ninguém por certos pecados. Condenaram como pessoas que não têm mais perdão. Isso não existe na Bíblia. Alguns já me disseram que após o batismo, certos pecados não têm perdão. A curiosidade é saber de onde que tiraram isso. Uma vez uma mulher me disse no canal e eu pedi para ela mostrar de onde isso foi tirado. E ela ficou sem resposta. Uma pessoa que se batizou e cometer fornicação ou adultério está condenado. Da onde que tiraram isso? Da Bíblia não foi. Na Bíblia isso não existe, eu tenho certeza absoluta. Blasfêmia contra o Espírito Santo existe apenas uma definição. Deve ser baseada em Mateus 12, na blasfêmia dos fariseus. Blasfêmia contra o Espírito Santo é negar ou atribuir as obras de Deus ao diabo, de forma consciente e abusiva. A blasfêmia contra o Espírito Santo está associada à apostasia e à religiosidade. Duvidar de certos milagres ou manifestações poderá ser blasfêmia, mas não significa que estará na condição de pecado imperdoável. A Bíblia manda provar os espíritos. 1 João 4,1 diz: não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Provar. Paulo disse: falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. 1 Coríntios 14, 29. Se manda julgar é porque existe possibilidade de não ser de Deus. Todo ensino deve ser testado para ver se está em conformidade com a Bíblia, bem como todas as manifestações, profecias e revelações devem ser testadas para ver se está em conformidade com a Bíblia. Os fariseus julgaram Jesus alegando que ele expulsava demônio pelo poder do diabo, mas isso foi de forma abusiva e consciente. Não foi conforme a Bíblia ensina, para avaliarmos se está em conformidade com a Bíblia. Se tiver, é de Deus, se não tiver, não é. É bem diferente do que os fariseus fizeram. Jesus conhecia o coração deles e sabia que nunca iriam se arrepender. Nós não conhecemos o coração de ninguém e por isso não podemos alegar que alguém cometeu um pecado sem perdão. Os fariseus não queriam saber se o milagre de Jesus estava em conformidade com a Bíblia ou não.
A perseguição era contra a pessoa dele. A prova que a pessoa não cometeu pecado imperdoável é o arrependimento. João 16, versículo 8. Quando a pessoa se arrepende é porque o Espírito Santo atua na vida dela, pois é ele que convence a pessoa do pecado. Pecado para a morte. 1 João 5,16. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Pecado para a morte. Aqui fala de um certo tipo de oração que Deus com certeza ouvirá. Aquele que não cometeu pecado para a morte. É aquele que pecou por deslize, por fraqueza. A carne é fraca. Ele se cedeu a pecado, mas se arrependeu. E ele está fraco espiritualmente e perdeu suas forças. Ele precisa de forças espirituais para retornar. Esse é um tipo de oração que aqui está garantido que Deus trará essa pessoa de novo. Deus vai dar forças novamente para essa pessoa se levantar. E já o pecado para a morte é uma pessoa que peca de forma consciente e não deseja voltar. Ela está dominada novamente pelo pecado. E Deus não manipula e não muda a mente de ninguém. Isso está na mão dela. É um tipo de oração que não temos a certeza que Deus ouvirá. Não temos nenhuma certeza. Jamais vamos achar na Bíblia um crente que foi condenado por ter cometido certos pecados, como adultério e fornicação. Deus perdoou o pecado de adultério de Davi. Alguns podem dizer que agora, nos tempos da graça, Deus não perdoa mais. Em 1 Coríntios capítulo 5, do 1 até o 5, lá cita uma história de um rapaz crente da igreja de Corinto, que estava tendo relação sexual com a sua madrasta. No versículo 5, Paulo disse: seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Paulo o entregou nas mãos do diabo, as influências malignas de Satanás, para que ele sofresse, e para que pelo sofrimento ele fosse salvo no dia do Senhor. Fornicação, e uma fornicação tal que nem Paulo tinha visto isso. Leia lá, que não vou ler para não tomar muito tempo. E ele tinha perdão. Paulo entregou a Satanás para que ele sofresse e fosse salvo, e o seu espírito fosse salvo no dia do Senhor. Fornicação tem perdão, sim. Crente que comete fornicação tem perdão. As pessoas não conhecem a Bíblia direito e depois caem em qualquer coisa. A ideia que o adultério e a fornicação é pecado para a morte não tem nenhuma base bíblica. É apenas um grande erro. Peça para alguém que defende essa ideia para mostrar na Bíblia. Ela vai ficar sem resposta. Manda ela mostrar que adultério e fornicação não tem perdão. Aonde isso está na Bíblia? Eu fiz isso várias vezes aqui no YouTube. E as pessoas somem. Alguns tentam responder, mas não convencem, né, que não tem como provar. O negócio é o que está na Bíblia e não o que disseram. 1 Coríntios 4:6, Paulo disse: para que de nós aprendais a não ir além do que está escrito, obedecer somente o que está escrito, e não o que disseram. Devemos seguir os ensinos dos apóstolos, e não de grupos religiosos. 1 João 2:1 está escrito: filhinhos, não pequeis, mas se pecarmos, temos um advogado. Temos um advogado junto ao Pai que nos perdoa. Apocalipse 2:5 está escrito: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta e pratica as primeiras obras. Aqui está falando para crente. Para cair, primeiro tem que estar em pé. Lembra-te, pois, de onde caíste. Em Lucas 15 cita 3 parábolas que retratam desviado: o filho pródigo, as dracmas perdidas e as 100 ovelhas. Tem perdão, sim. O crente que peca tem perdão. Seja adultério, seja o que for. Claro que tem suas consequências, né? Existe a lei da semeadura em 1 Timóteo 6, se não me engano. O que o homem planta, ele colhe. Você pode ver na Bíblia que teve homens de Deus como Jacó e outros
que erraram feio e Deus os perdoou, mas eles sofreram as consequências de seus erros. Deus perdoa, mas nem sempre Ele nos isenta das consequências, para que possamos aprender, para que da próxima vez não errarmos mais. Então, para encerrar, qualquer pecado que o crente cometer terá perdão, mesmo o adultério e fornicação. Quem diz que não é assim conforme eu falei, é porque não conhece o amor e a misericórdia de Deus. Quem diz que não tem perdão mais é porque não conhece o amor e a misericórdia de Deus. Se você é crente e pecou, medite nas passagens citadas e se tiver dúvidas, me pergunte. Que eu sempre respondo a pessoas que acham que blasfemou contra o Espírito Santo só por qualquer coisinha de nada, né? Acho que blasfemou, que não sabe se tem perdão mais ou não, né? Não é bem assim que funciona, não. Se você tem alguma dúvida, se você acha que pecou para a morte, ou blasfemou, e isso e aquilo, me pergunte aí embaixo aí que eu vou te responder com o maior prazer. Então é isso aí, então. Obrigado a todos, e a intenção não é ofender, né? Mas é mostrar a realidade, né? Alguns não gostam, mas não posso fazer nada, né? Porque eu tenho o dever de fazer isto. Se eu não fizer essas coisas, a minha consciência acusa depois, né? Então eu me sinto no dever de postar vídeos dessa forma. Então, até o próximo.